Eu estou vendo um movimento muito lindo de Deus aqui na igreja e nós, com a permissão do Senhor, continuaremos, né? Outras conferências virão, outros temas virão e o Senhor vai edificando e fazendo sua igreja crescer. E nós temos mais um presente, né? Nós vamos fechar a conferência nessa noite de Santa Ceia. Então, eu queria ministrar para você, dentro aqui do tema Santidade e Vida no Espírito, queria ministrar para você hoje sobre crucificar a carne. Diga comigo, crucificando a carne. Vamos em Gálatas, capítulo 5, vamos nos versos 24 e 25. Abra lá a sua Bíblia comigo. E olha como é importante a leitura da palavra de Deus. Você colocar os olhos, sabe por quê, gente? Às vezes nessa hora, a gente fala, vai projetar ali no telão. Mas se você tiver a Bíblia, né, aí em papel, principalmente nas mãos, abra e leia. Por quê? Na quinta-feira, quando a gente iniciou esse propósito, e a pastora Andresa estava pregando aqui, e ela foi ao verso 22, né? Gálatas 5, 22. E eu li com ela e depois li abaixo. Quando li o 24 e 25, o Senhor falou comigo, essa é a mensagem da ceia. Então, colocar os olhos na palavra é muito importante, tá? Porque Deus tem coisas que Ele só vai fazer no momento que a gente lê, mesmo que seja assim, ó, acompanhando o pregador, né? Eu já conheço a Bíblia, o que o pregador lê, eu vou me lembrar. Não, coloque seus olhos, amém? Vamos lá? Gálatas 5, 24 e 25. 24 vai dizer assim, ó, e os que são de Cristo, quem é de Cristo aqui? Amém? E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O Pai continua falando conosco, como o Senhor vem fazendo todos esses dias, de uma forma profunda, de uma forma maravilhosa. Que essa palavra seja trazida aos nossos corações pelo Teu Santo Espírito, com toda clareza, com toda força, e produza em nós, Senhor, a transformação necessária. Eu peço sobre este lugar, meu Deus, o nível de proteção necessária nessa noite, pois eu sei que cadeias estão sendo e serão quebradas. Eu sei que essa é uma palavra que vai mover, vai trazer libertação profunda nessa noite. Que nada venha atrapalhar, mas que estejamos cercados e blindados pelo Senhor. E tudo aquilo que nós chamamos de meu e de minha, que nessa hora o sangue de Jesus esteja cobrindo o Teu amparo, a Tua segurança. O Senhor é o nosso escudo, é contigo que contamos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Diga amém. Amém, queridos? Então, crucificando a carne, porque nesses dias nós estamos falando sobre santidade e vida no Espírito. Olha que coisa linda, a igreja já está mais florida. Nós já temos aqui hoje mais pessoas. Sabe o que é isso? É o mover do Espírito Santo de Deus. A presença de Deus, ela atrai. A presença de Deus, ela edifica. Para que possamos cada vez mais mergulhar e nos aprofundarmos nessa presença, é muito importante que coloquemos nossa atenção, né, naquilo que Paulo escreveu aos Gálatas. Veja, o início do verso 24 que lemos é muito profundo. Ele fala assim, aqueles que estão em Cristo, isso? Ele está dizendo todo mundo, toda a igreja, mas os que verdadeiramente estão em Cristo, focados, buscando, desejando aprofundar, crescer, conhecer, estes crucificaram a carne, e duas colocações muito importantes, com suas paixões e concupiscências. O que vem a ser a concupiscência, pastora? Nós vamos ver daqui a alguns minutinhos. Paulo diz, os que são de Cristo, indicando que Ele é Senhor. Sempre que fazemos um convite para que as pessoas recebam Jesus, nós enfatizamos isso. Ele não vem apenas para ser o Salvador, que já é muita coisa,
mas sobretudo Ele vem para ser o Senhor. Ele vem para ser Senhor e Salvador, ou seja, nós entregamos a nossa vida, controle, domínio. Nós não decidimos mais as coisas sozinhos. Quando você vai se encaixando nesse perfil, você descobre se verdadeiramente está em Cristo. Porque não é normal alguém vir para Cristo ou dizer que recebeu e nada mudou. Os mesmos ímpetos, as mesmas precipitações, o meu eu decidindo, a minha vontade indo à frente. Então espera aí, ele não é Senhor. Quando Ele é Senhor, eu começo a desfrutar de uma comunhão em cada decisão que eu vou tomar, em cada passo que eu vou dar na minha vida. Então, os que são de Cristo indicam o senhorio. E aí a gente já começa a fazer essa reflexão. Eu estou mergulhado em Cristo? Eu estou em Cristo? Ele tem sido o Senhor da minha vida? Estes crucificaram a carne. Isso só é possível, irmãos, quando nós desenvolvemos a vida com Deus. Crucificar a carne parece uma coisa simples, mas é algo complexo, porém não impossível. Na força do Espírito Santo nós conseguimos isso. Uma canção antiga que a gente cantava em Santa Ceia que diz: na força do Espírito Santo, e é na força dele que nós conseguimos avançar. Porque crucificar é matar. E neste caso, Paulo está falando sobre matar as paixões da carne. Sabe o que é paixão? Paixão é o que queima. Paixão é um desejo intenso. Paixão é algo que move o ser humano. Só que aqui nós estamos falando das paixões da carne. E a carne se inclina sempre para o pecado. Isso não vem com pouca força. Isso vem na forma das paixões e das concupiscências. Para você entender melhor, parece fácil, mas não é bem assim. Vou fazer um paralelo com Abraão para que você compreenda qual é a obra do Espírito na sua vida nesta noite. Gênesis 22 nos conta que o Senhor pede a Abraão, aquele que era o alvo do maior amor de Abraão. Quem que era? Isaac. O menino que era o alvo do amor maior. Foi o sonho. Quantos anos ele espera para ser pai? Quantos anos ele espera a promessa? E agora essa promessa chegou. Quando Deus faz a Abraão esse pedido, desde já vou frisar muito isso: Deus não aceita sacrifício humano. Deus não queria que ele matasse Isaac. Deus estava fazendo com ele uma prova de fé. Abraão se dispõe a colocar, a matar, crucificar no altar aquele que era o alvo do seu maior amor. Isaac, lá em Gênesis, o capítulo 15, verso 4, você vai ver que ele foi prometido para Abraão como o filho que sairia das suas entranhas. O que em Gênesis 15, Abraão já está um pouco desanimado pela espera. Ele fala assim: eu já entendi, não tenho um filho, um herdeiro meu, não serei pai através de Sara. Então o meu herdeiro será Eliezer, bom menino, bom servidor, bom amigo, será ele. Deus diz: não, Abraão, não será Eliezer Damasceno, mas será um filho que vai sair das tuas entranhas. Para nós isso parece filho que sai das entranhas, mas para o judeu, meus irmãos, filho que sai das entranhas ou da coxa é aquele que vem do âmago do homem. É o primogênito, é o herdeiro, é o que vai dar seguimento. E Deus disse assim: é um menino que sai das tuas entranhas, Abraão. Por que eu estou fazendo um paralelo com Abraão? Você começa a entender aqui, porque existem coisas que precisam morrer em sua vida, e elas estão entranhadas na carne, entranhadas por causa do pecado. Veja, Paulo diz em Romanos, no capítulo 7, versos desde o 19 até o 24, vai ser projetado aí para você. Mas você vai ver que isso é intrínseco a todo ser humano. Paulo diz assim: porque o bem que eu quero fazer eu não consigo,
mas o mal que eu não desejo fazer por vezes acontece. E aí, pode passar o 19, já resumi, o 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. O 21. Acho então que esta lei está em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Olha como Paulo está explicando isso entranhado na carne. Próximo, porque segundo o homem interior, ele está falando lá no meu espírito, eu quero fazer o bem, né? Eu tenho prazer na lei de Deus. Mas o 23, mas vejo nos meus membros aqui fora. Então aqui Paulo já está mostrando que o homem é tricotômico. O que é isso, pastora? Tem um espírito que está lá dentro, tem prazer na lei de Deus, só se satisfaz com a presença de Deus, mas tem a alma, tem a carne aqui do lado de fora, os membros. Mas vejo que nos meus membros outra lei, membros superiores, membros inferiores, pensamentos da mente, né? Guerreando contra a lei do meu entendimento, ou seja, a carne está guerreando contra o espírito e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Paulo não está declarando assim, eu sucumbo ao pecado. Ele está explicando a guerra que acontece. E aí o que ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está chamando a atenção dos Gálatas, que sozinho ninguém consegue vencer, por maior que seja a força de vontade. Por isso que é muito complicado, irmãos, quando alguém diz assim: não, eu vou sair do corpo, eu vou congregar lá em casa, sozinho eu consigo. Não consegue, porque existe uma guerra ferrenha, existe uma natureza carnal. O fato de dizer lá de casa é melhor já faz parte do meu comodismo, já faz parte da minha zona de conforto, já faz parte de estar um tanto distante, não lidar com a palavra rema, com a palavra que está vindo, que está batendo, que está tocando, que está transformando agora. Então já é uma obra da carne, manifestando e impedindo aquela pessoa de viver a comunhão, de viver a essência do propósito de Deus. Então veja, o apóstolo Paulo está explicando, ele diz: eu também vivo isso, porque eu não desencarnei, eu estou aqui na terra, eu tenho um corpo terreno, e é preciso lutar contra estas inclinações todos os dias. Aí uma das armas que ele usa, 1 Coríntios, o capítulo 9, e aí só o versículo 27, ele diz assim: mas eu esmurro o meu corpo. Não é que Paulo pegava um chicote e se autoflagelava ou dava murros em si mesmo. Ele está falando: eu luto contra a minha carne, eu me encho do Espírito Santo, eu me encho da presença de Deus, eu me inclino à oração, eu não abandono a palavra, eu não deixo a vida devocional. Isso é esmurrar o corpo, isso é esmurrar a carne, porque o que estiver mais forte vai te vencer. Se você deixar a carne avançar e crescer, ela vai ter fome e você vai se alimentar cada vez mais a carne. Mas se você alimentar o seu espírito, ele também vai ter fome e você não vai ter desejo de alimentar a carne, mas vai desejar alimentar o espírito. E aí você começa a ter o que a gente chama de sede e fome da presença de Deus. Então veja só: esmurro o meu corpo para que, tendo eu pregado a vocês, não seja eu reprovado. O que Paulo está fazendo? Dizendo, ensinando para nós, que se nós fizermos a nossa parte, meus irmãos, santidade e vida no Espírito, santificação é obra do Espírito Santo, ele vem e nos toca. Nesses dias aqui nós vimos pessoas sendo tocadas, movidas, chorando, orando. Eu vi de manhã, tem muita gente falando em línguas aqui. O que é isso? Santificação, é o Espírito Santo dizendo assim: eu estou aqui, eu estou tocando a tua vida, mas e aí, dali para frente é tudo automático? Não, santidade é conosco, santificação é com o Espírito Santo, santidade é conosco. Como é que é isso, pastor? É a vida devocional todo dia para alimentar aquela chama. Você lembra que no tabernáculo existia ali os momentos sacrificiais, o fogo não podia se apagar. O sacerdote 2 vezes ao dia, de manhã e à tardinha, ele oferecia os sacrifícios.
O fogo queimará constantemente sobre o altar. Levíticos, se não me falha a memória, capítulo 6, verso 13. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não se apagará. Mas era automático esse fogo? Era o céu que mantinha? Vinha anjos ali para soprar as brasas? Não. Era o sacerdote. E sabe o que é sacerdote? Não é padre, não é pastor. Sacerdócio universal dos santos. O véu se rasgou. Jesus construiu para todos nós um novo e vivo caminho. Sacerdócio é capacidade de ter comunhão com Deus. Então a sua vida, o fogo, o avivamento na sua vida não vai ser alimentado pelo pastor, pelo diácono, pelo oficial da igreja, ou por aquele irmão que alguém te disse que é muito poderoso, ou pelo profeta, ou por aquele que revela. O fogo vai ser alimentado na tua vida se você dobrar os joelhos para a oração, se você se inclinar à palavra de Deus 2 vezes pelo menos ao dia, de manhã, à tardinha, de noite. Se você falar com Deus, o fogo queimará continuamente sobre o teu altar e não se apagará. E isso Deus não deixa terceirizar. Não tem essa ilusão. Ai, Deus, eu não tenho muito ânimo para orar. É porque a carne está grande, a carne está forte. Então eu vou arrumar alguém que ore por mim 2 vezes ao dia. Nada disso. Nada disso. A intercessão, ela tem o seu lugar. A intercessão, ela tem a sua eficácia no momento em que você precisa de uma intercessão. Mas alimentar o fogo é com você. Fala assim comigo: alimentar o fogo é comigo. Amém? É na busca, é desejando, é buscando ao Senhor. Ainda nessa linha, queridos, em Romanos capítulo 7, verso 18, Paulo vai dizer assim: por que eu faço isso? Por que eu esmurro meu corpo? Porque eu sei que em minha carne não habita bem algum. Veja, nós não estamos entrando aqui naquela linha da gnose que diz que na matéria não tem nada bom. Não é nada disso. O Senhor nos deu um corpo que inclusive Ele chama de templo do Espírito Santo. Mas nós precisamos entender a composição desse corpo. Como nós vamos dizer aqui abaixo, o homem lá no Éden, ele faz uma aliança com o inimigo, infelizmente, Ele quebra a aliança com Deus, se aliançando com o inimigo. Toma o fruto e ingere. E o alimento, como você vai ver daqui a pouco, ele era físico. Então, aonde foi que o pecado se instalou? Foi na carne. Então nós não vamos sair por aí maltratando a nossa carne, porque nós sabemos que não é castigo físico, como eu acabei de dizer. Ao contrário, nós precisamos dia a dia fortalecer o nosso espírito, porque quando o espírito está forte, até a carne é preservada. Daqui a pouquinho nós vamos ver isso. Na queda, meus queridos, o elemento usado, eu disse que ia falar, já está aqui, era físico. O que Satanás ofereceu ali, que o homem se alimentasse daquela única árvore que não era para se alimentar. Ingerindo, nós vemos que quando a gente toma um alimento, e come esse alimento, ingere esse alimento, o que acontece? Todo um processo de metabolização aqui pelo nosso corpo, para que o nosso corpo se mantenha. Inclusive, se você comer algo que não te faz bem, você até coloca para fora. Aqui é uma simbologia, há uma simbologia de novo, e algumas vezes nessa mensagem eu vou falar com você sobre espírito, alma e corpo. Quando o homem ingere, onde esse alimento, talvez Deus tenha dado inclusive essa maneira para a gente entender isso. Contaminação vai diretamente aonde? Na carne. Quando você expulsa um demônio de alguém opresso, esta pessoa, ou possesso, esse demônio está aonde na vida dessa pessoa? Está no espírito dela? Não. Ele está na alma. Ele está na alma. É da alma que ele sai. Agora, o Espírito Santo de Deus, quando ele vem nos encher, ele enche o quê? Ele enche-nos onde? Na carne? Não. Ele enche-nos na alma? Não. Ele enche o nosso espírito. Ele enche porque é no espírito do homem que Deus habita.
Lembra de Jesus falando com a samaritana? Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, perceba que a carne se tornou um elemento vulnerável do homem. Daí então a gente entra nessa palavrinha mais complicada, que algumas vezes eu já falei para você, talvez você não se lembre, mas o apóstolo João, lá na sua primeira carta, 1 João capítulo 2, versos 16 e 17, você vai ver, vai projetar, vou ler com você. Ele está falando sobre as concupiscências, inclusive da carne. Projeta para nós aí, Alexandre. Que se traduz, o que é a concupiscência? A concupiscência é o anelo por prazeres sensuais. O que mais que a concupiscência? É a cobiça pelos meios materiais. É aquilo que os olhos veem, que desejam, independente se é bom, se é ruim, se é pecaminoso, se vai quebrar o princípio da palavra de Deus. É a paixão, a concupiscência é a paixão, é o desejo ardente, que muitas vezes inquieta a pessoa até que ela toque, até que ela tome aquilo. Veja só o que João escreve: porque tudo que há no mundo, detalhe, tudo o que há no mundo aguça a concupiscência. Então às vezes a pessoa fala: ai, tal coisa do mundo, ai, aquela outra coisa do mundo, ai, aquele outro negócio do mundo não tem nada a ver. Tudo que é do mundo tem a ver, gente. Tudo. Nós não fomos enganados. Segura o verso que eu já vou ler. A palavra de Deus nos diz, Jesus fala em João 16:33, não precisa mudar o verso não, que nós estamos em uma terra de aflições. No mundo tereis aflições. Por que será? Porque o mesmo apóstolo João diz assim: o mundo jaz no maligno. Tudo hoje está muito comum isso. O mundo entrou nas igrejas. Então você olha, você não sabe o que é igreja, o que é mundo, quem é crente, quem não é. Posso falar a verdade com vocês? Posso? Você não sabe, você vê os crentes se enganando. Não, nada a ver. Não. E você vê só crente, caindo. Crente fraco, não consegue orar, não consegue buscar. Para ir para a igreja tem que ter o nome de um famoso. Para ir para tal lugar tem que ter um entretenimento. Tem que ter um show. Tem que ter alguma coisa. Por quê? Porque as concupiscências do mundo já entraram na vida da pessoa. E aí o líder equivocado, mas ele vem com a palavra que confronta e que traz essa pessoa para o reino de novo. Ao contrário, ele começa a alimentar essas concupiscências. Irmãos, dias difíceis vêm pela frente. E ninguém vai suportar esses dias com entretenimento, com show, com oba-oba, com distração. O que vai nos fazer vencer o dia mau, Paulo fala lá aos Efésios no capítulo 6, o que vai nos fazer vencer no dia mau é se nós estivermos nos fortalecendo no Senhor, é se nós estivermos revestidos da armadura de Deus, se nós estivermos andando na palavra, se nós estivermos andando em santidade. A Nina estava comentando comigo sobre um ex, não sei se era bruxo ou satanista, né? Que falou de que tipo de crente eles tinham medo. Não era de qualquer crente não, mas era do crente que andava em santidade. Eu vi hoje um rapaz também dizendo, saiu também de um segmento lá. Ele falou assim, eu não ouvi todo o testemunho ainda, mas eles corriam do crente que jejuava de verdade. Irmãos, no mundo espiritual não tem patente ou credencial da terra não. Aquele é pastor, ou aquele é isso, ou aquele é aquilo. No mundo espiritual, a credencial é santidade. Essa é a credencial. Outro inimigo não conhece. Essas credenciais existem na terra para a organização humana. Elas são úteis de uma maneira administrativa. Não estou falando mal delas não. Mas a verdade é que quando os filhos de Cefas vão tentar expulsar um demônio, certamente eles vão pensando, nosso pai é sacerdote, nós somos de linhagem sacerdotal. O demônio zomba deles e diz assim: Jesus nós bem conhecemos, Paulo nós sabemos quem é, porque olha a forma que eles vão expulsar. Jesus, expulso em nome de Jesus é quem Paulo prega. O demônio fala: olha, Jesus é credencial imbatível, sabemos quem é. Paulo também está credenciado. Mas e vocês, quem são? Ele sabia de Cefas.
Cefas, desculpa, ele sabia de linhagem? Não, porque a credencial no mundo espiritual é santidade, é vida com Deus. Então, observe uma coisa, o que é que João falou? Tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Essas coisas que não vêm do Pai, irmãos, não precisa nem perguntar, pode? Claro que não pode. Claro que não pode. A mesma coisa que vamos usar a figura paterna da terra. O pai diz assim, não vá naquela festa, não vá naquele lugar é perigoso. Você pode sofrer uma violência. Aí o filho vai para um terceiro e fala, será que eu posso? O terceiro bonzinho fala, pode. O filho vai lá e sofre a violência. É assim que funciona. Ou, para pagar esse filho, Satanás não vai usar alguém para usar de uma violência física com ele, mas vai sofrer uma violência espiritual, vai conhecer uma droga, vai começar no caminho de um vício e ainda vai voltar achando que está em vantagem. Meu pai não sabe, eu aprendi uma coisa legal, mas você já sabe qual é o caminho final disso, se Jesus não resgatar essa pessoa. Ou aprende outros tipos de caminhos terríveis, não só o vício, tantos caminhos terríveis que estão aí. Então não existe possibilidade dessa convivência harmoniosa. Vida com Deus e mundo não existe. Nós temos que fazer uma escolha. O caminho é estreito, mas Deus vai conosco. No caminho largo, que você pode ter tudo, mas não tem Deus. Então perceba uma coisa, lá no Éden, quando Satanás entrega ao homem aquele alimento, quando aquele alimento entra no corpo físico do homem, é como se aquilo, porque Deus criou o homem com sementes boas, Deus criou o homem com potencial bom. Tanto é que Paulo vai dizer aos Efésios que nós fomos criados para andar em boas obras, não em más obras. Mas no momento daquela desobediência, Satanás introjeta sementes malignas que sufocam as sementes boas. Então a carne do homem começa a uma troca de DNA. O DNA original do homem, preste muita atenção nisso para você entender o seu estado de espírito atual, porque se precisar, o Senhor vai te libertar hoje, em nome de Jesus. O DNA original do homem se inclinava para as coisas do Espírito. Deus vinha falar com Adão todos os dias na viração do dia, lembra disso? Adão tinha sede do Pai. E naquele tempo a comunhão era perfeita, mas para você entender melhor, se fosse nos dias de hoje, Adão não tinha dificuldade de orar, ele tinha desejo de orar 24 horas, Adão tinha vontade de ler a Bíblia 24 horas, Adão tinha vontade de ouvir louvor, de ouvir uma palavra. Adão repelia o que era do mundo, assim era Adão. Eu estou transformando aqui só para você entender. Eu sei que lá no Éden tudo era perfeito, não tinha mundo, não tinha essa coisa nada toda, não é? Mas agora, essas sementes são sufocadas. E você lembra o nome daquela árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então as sementes do mal são introjetadas. E agora Adão tem indolência para orar. Ele acha que orar é chato. Ele acha que quando escuta a palavra demora demais para passar. Por que não é aquela outra palavra? Adão começa a ficar assim. O pastor está falando na pastora dessa palavra, mas eu quero resolver o meu problema. As inclinações mudam. E agora? Louvor não, quero uma musiquinha do mundo. Põe uma musiquinha do mundo aí que é mais animado. Começou a tocar a musiquinha do mundo, já começa a chacoalhar. Aí vem a solução. Já sei, eu tenho uma vida religiosa e eu tenho uma vida secular. É por isso que eu sou assim. Não, quando eu estou na igreja eu sou benção, tudo certinho. Mas quando eu saio, eu preciso viver. A vida secular eu mudo. Irmãos, isso é um engano das sementes do mal. Então quando a pessoa diz assim, mas eu vou fazer o que então? Só vou fazer coisa chata? Está
precisando nascer de novo, está precisando ser batizado com o Espírito Santo, está precisando conhecer que tudo que há no mundo é chato e que tudo que há em Deus é maravilhoso, apaixonante e poderoso. Poderoso, irmãos. Sabe por quê? Pensa comigo. O que tinha no Éden que era do mundo? Nada. E Adão era pleno, Adão era satisfeito, Adão era feliz. Isso tudo entra quando Satanás traz sementes malignas. E hoje, você vai ver as pessoas fazendo 1 milhão de coisas para satisfazer a carne e com crise de pânico, opressões, depressões. Eu não estou dizendo que quem sofre com isso esteja fazendo, mas estou separando para você observar uma classe de pessoas que às vezes fala assim: eu preciso fazer tudo isso para eu espairecer. Quanto mais a pessoa faz, pior ela fica. Já observou isso? Porque não é o mundo que vai satisfazer. Então houve uma troca do DNA original, que era inclinado à santidade, às coisas de Deus, e agora o DNA contaminado, ele é o quê? Ele é inclinado às coisas do mundo, aquilo que nós lemos aqui. A soberba da vida, as concupiscências dos olhos, a concupiscência da carne. As sementes da santidade foram sufocadas. Sabe por quê? Preste atenção. O primeiro Adão, diz Paulo em 1 Coríntios 15:45, que o primeiro Adão era alma vivente. O que é que eu acabei de falar para você? O homem é espírito, alma e corpo. Deus habita no espírito. Isso acontecia com Adão? Sim, acabei de falar que ele vivia uma plenitude com Deus. Mas Adão, no momento em que vai, então para você entender bem o que eu estou te falando, olha aqui para a pastora, Adão, no momento em que ele toma daquela árvore, ele resolve dar uma voltinha no mundo, ele resolve conhecer a balada, ele resolve conhecer os vícios, ele resolve conhecer a vida secular. E quando ele conhece a vida secular, a alma se levanta e se assenhora da vida de Adão. E aí, queridos, todo o prazer em Deus é perdido, e agora ele tem prazer o quê? Nas coisas da carne. O homem, enquanto estava no seu estado de perfeição, ele tinha um espírito forte. Deus habitava em Adão abundantemente. Esse espírito forte, ele guia a alma que comanda a carne. Então se inclina às coisas de Deus. Agora, após a queda, imagine o espírito do homem adormecendo. O espírito dormiu. Onde Deus habita? O espírito está fechado, não tem como entrar. Então agora o que resta, que tem ligação com o mundo espiritual e faz ligação com o mundo físico? Alma. É onde o inimigo facilmente tem acesso. Se o espírito não estiver ocupado por Deus, a alma do ser humano tem portas de entradas fáceis para o inimigo. A alma tomada pelo inimigo comanda a carne torna-se inclinada ao pecado. Por isso, atenta comigo, igreja, a guerra é ferrenha. Se você não conhecer essa composição do seu próprio corpo, espírito, alma e corpo, será completamente dominado pela sua alma, pela sua carne pecadora, com esse engano. As coisas da vida secular, as coisas que me satisfazem. Tem coisa que quebra um pouco o princípio da palavra de Deus, pastor, mas ninguém é perfeito. Irmãos, nós não somos perfeitos, mas nós precisamos andar no caminho de aperfeiçoamento. Paulo escreve que nós devemos caminhar de glória em glória. O que é a glória? Shekinah, presença de Deus. Na presença e de presença em presença, um nível maior da presença. Hoje eu estava vendo num podcast um pastor dizendo assim, ele tem um tipo de sensibilidade espiritual, e todo mundo que cresce no espírito desenvolve essa sensibilidade. Ele disse assim: tem lugar que eu entro, o Senhor fala, sai daí que aí não é para você. Ele falou, eu disfarço e saio. Irmãos, isso é real. Se isso não acontece contigo, busque mais ao Senhor, busque discernimento, porque não é toda hora, em todo lugar. E aí muita gente vai dizer, pastora, mas Jesus ia para a mesa com os pecadores, verdade? Às vezes, se formos guiados pelo Espírito Santo em uma situação,
nós vamos lá, vamos fazer a obra e vamos trazer pessoas. Sabe o que é o problema? Hoje, muita gente não preparada vai lá e ao invés de trazer, fica lá. Esse é o grande problema. Eu me lembro de uma irmã, muitos anos atrás, logo que eu me converti, ela contando que fazia evangelismo na madrugada com um grupo, óbvio, né, de intercessores, e eles foram evangelizar um pessoal que estava assim, consumindo ali drogas e tal, e eles começaram a evangelizar, e aquele pessoal começou a dar atenção, e ela disse assim, eu me sentei numa pedra para falar com eles e fiquei conversando por tempos. Ela foi, de repente passou policiais, vieram, deram uma olhada, não, policial, tudo tranquilo, nós estamos trazendo uma palavra para eles, vamos orar, daqui a pouco nós já vamos embora. E aí, ela falou, fizemos aquilo que tinha que fazer, oramos, demos para ele, na época não tinha celular, né? Deram o endereço da igreja, foram embora. Mais tarde ela descobre o que, gente? Debaixo da pedra que ela sentou tinha droga escondida. Ela falou, você já pensou? Se aquele policial encontra, o que ele ia achar? Que eu estava ali com uma má intenção? Mas quem foi que aguardou? Deus, porque ela estava lá por um direcionamento de Deus. Mas se ela estivesse lá simplesmente pela sua, eu acho que eu vou ali, acho que eu vou evangelizar naquele lugar ali, né? O que poderia acontecer? Então, esses casos, gente, em que vamos em lugares perigosos, não só perigoso materialmente, mas perigoso espiritualmente, precisa ter direcionamento de Deus, para que a gente vá com força no Espírito, para trazer, porque o problema é o que eu digo, o pior é quando fica, não vem. Então, precisa estar preparado, revestido. Agora, esse primeiro momento, para eu avançar rapidamente com você, eu fiz um paralelo, comparando com Abraão. O que ele precisava entregar? O filho das suas entranhas, o alvo do seu maior amor. Que eu estou traçando um paralelo extremo mesmo. As concupiscências, elas estão entranhadas na carne, elas precisam ser arrancadas lá das entranhas. Então a gente volta a observar. E o que nós precisamos, pastor, para andar em santidade e ficar livre do que nos oprime, do que nos prende? Nós precisamos ser a mesma posição de Abraão. E mesmo sendo filho das suas entranhas, Abraão se dispõe a sacrificar. Abraão se dispõe a crucificar. O que Paulo está dizendo? Os que são de Cristo crucificaram a carne, os maiores prazeres, as maiores paixões, os maiores desejos. O altar de Isaac, para você entender o paralelo que nós estamos fazendo, era a cruz de Cristo. Fala comigo, o altar de Isaac é a cruz de Cristo. Então preste atenção, é complexo, mas você vai entender. E entenda como funciona o mecanismo de crucificar a carne para nós nesses dias. Isaac no altar era o maior amor da vida de Abraão. Pense agora, comece um momento de reflexão, das coisas que estão entranhadas, tão entranhadas em você, que você mesmo pensa, eu não vou conseguir largar isso nunca. Eu não vou conseguir deixar isso nunca, eu já tentei uma vez, não deu, fiquei um tempo, depois caí de novo. Pense aí. E olha, irmãos, quando a gente fala assim, alguém fala assim, alguém pode pensar assim, ai, quem tem um problema aí, né? Com os vícios externos. Mas pense em tudo. Pense na maledicência, pense na fofoca, pense nos prazeres do mundo. Pastor, eu sou essa pessoa que divide a vida secular com a vida religiosa. Eu acho tão bom, pastora, poder viver Cristo, mas também poder viver os prazeres lá da carne. Então, pense nas coisas que estão entranhadas. Pastora, quando eu vou falar o português, quando eu vou lá naquele happy hour é o problema? Não. O que acontece lá, as pessoas que estão lá, eu faço coisas, então, está entranhado. Eu falo coisas, eu começo a falar uma linguagem, eu começo a rir de coisas maliciosas, eu gosto das piadinhas, mas depois eu volto ao normal. Irmão, eu te amo, eu preciso te dizer, você não volta ao normal. Você volta com um peso espiritual, que é onde você já não consegue mais orar, já sente muita indolência para as coisas de Deus, já não tem disposição espiritual para mais nada, porque você alimentou a sua carne. E aí você vai empurrando a vida espiritual com a barriga.
Mas está tudo bem, não aconteceu nada de ruim. Não é porque não aconteceu nada de ruim, isso não quer dizer que não tem promessas de Deus retidas. Isso não quer dizer que Deus está contente com o seu distanciamento. Sabe quando está tudo bem? Quando o seu coração está fervendo por Deus, quando você tem aptidão para as coisas do Senhor, quando você está nesse estado que eu descrevo aqui, de paixão por Jesus. Paulo chega ao ponto que ele diz assim: olha, tudo que está no mundo, tudo que eu angariei antes, considero como esterco, para mim é nada, importa para mim é ganhar a Cristo. Aí alguém vai dizer: Paulo era meio doido. De jeito nenhum, Paulo era alguém genuinamente convertido, meus irmãos. Voltemos para o Éden, fomos criados para conviver com Deus, sem nada disso que está à nossa volta, e estaríamos satisfeitos. Então, quando nós dividimos o nosso amor entre as coisas de Deus e as coisas mundanas, principalmente o que você sabe que confronta com Deus, é porque a carne está falando forte, e sobretudo ela está sendo alimentada. Então veja só, feche seus olhos por 2 segundos apenas, 2 segundinhos, e pense em pelo menos uma coisa que você tem orado a Deus, que você sabe, pode ser mais de uma, pode sim, que você sabe que isso te impede de ter uma comunhão maior com o Senhor. E fala para Jesus assim: ouvindo a tua palavra, fala com a pastora, ouvindo a tua palavra, eu renuncio isso, meu Deus, em nome de Jesus. Olha para a pastora um instante. Levar para o altar, Abraão traz Isaac para o altar, Jesus vai para a cruz. Levar para o altar significa fazer o que é preciso fazer, não empurrar mais com a barriga. Sabe quando eles falam assim, cortar na carne? Usa-se muito isso para as finanças, não é? Estou com muita dívida, estou com muita dificuldade. Corta na carne, corta tudo aquilo que você sabe que é supérfluo, corta tudo aquilo que está te atrapalhando. Agora, quando a gente fala em pecado, o que é cortar na carne? Se você vai para um lugar, se você vai para uma festa, se você sabe que ali você vai beber, você vai perder a sua inteireza mental, não vá. Se você vai numa festa onde você sabe que você vai exercer glutonaria, porque a bebedice está na mesma lista da glutonaria. Se você vai para um lugar onde você sabe que as pessoas vão te induzir a algum tipo de vício, não vá, corta na carne. Se você vai encontrar um grupo de pessoas que você sabe que você vai com elas fofocar, você vai murmurar, aquela turminha ali gosta de falar mal de todo mundo, dos vizinhos, dos amigos, aquela turminha ali gosta de falar mal da igreja, dos líderes, corta na carne, não vá, meu irmão. Se você vai a algum lugar e sabe que isso vai induzir a prostituição, não vá, porque nós sabemos os nossos limites. E de repente o diabo sopra assim para você, é só você falar depois, é uma fraqueza, mas você sabe dessa fraqueza. Então, o conselho da palavra de Deus é: fuja do terreno escorregadio. A Bíblia fala em alguns versículos sobre o terreno escorregadio, e eu vou dar para você o Salmo 73:18, onde não está aqui neste contexto. Davi está dizendo: Senhor, leva os meus inimigos para um terreno escorregadio, mas serve para exemplificar. Fuja do terreno escorregadio. É no computador, é na tela, é no celular, é no tablet. Fuja do terreno escorregadio. 2 leituras, ou uma leitura importante que eu preciso fazer com você. Alexandra, projeta aqui para a gente entender uma orientação teórica, onde Paulo primeiro orienta teoricamente, depois ele fala da consequência. Efésios, o capítulo 4, e o versículo de número 27, do 27 em diante. Você quer ver? Eu vou ler rapidinho aqui com você, se você quiser acompanhar aqui na tela, que é mais simples até de você depois não perder a sua atenção aqui, não continuar a leitura na Bíblia e perder a atenção na mensagem, tá? Então, Efésios, o capítulo 4, vou ler com você a partir do verso 17 até o verso 22. Efésios 4, no 17, Paulo vai dizer assim: digo isso, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os gentios, na vaidade dos seus sentidos. Sabe o que ele está dizendo? Para que não andeis mais como anda aquele que não conhece o Senhor, conforme a sua própria vontade. Olha lá, entenebrecidos no entendimento, ou seja,
sem entendimento de nada, separados da vida com Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com a avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tens ouvido e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus. Olha o que Paulo está dizendo: os que estão em Cristo, tá? Os que estão obedecendo, que quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Olha o que Paulo está dizendo. Tudo que havia antes não pode estar aqui agora. Tudo relacionado ao mundo temos que abandonar. Olha o verso 22 ou 23: e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, para que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que, agora aqui ele dá uma orientação teórica, agora ele rasga, ele fala na prática para todo mundo entender. Olha o que ele está falando: pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Quantas pessoas falam, não, uma mentirinha de vez em quando, não tem problema? Quanta gente fala assim, né? Já vi a liderança falar assim. Então veja só: deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos. A ira é humana, mas não pequeis, não se deixe o sol se pôr sobre sua ira. Resolve o problema antes que o dia termine. Dobre os seus joelhos diante do Senhor. 27. Não deis lugar ao diabo. E aqui ele começa ilustrando de novo no 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, o que é cólera, gente? Briga, gritaria, blasfêmias, malícia, seja tirado do meio de vós. Será que tem alguma dessas coisas no mundo? Nas mesas dos escarnecedores? Precisamos lidar com isso todos os dias, meus irmãos, mas não podemos nos dar a isso. Veja, por isso eu disse aqui para você nesse tópico, nós já estamos quase para a conclusão, estamos no meio da mensagem, por isso eu estou explicando para você. Abraão tinha que entregar o filho que veio das suas entranhas, era algo que doía. E se a gente falar então de Jesus, o Pai, o Filho unigênito, Jesus, ele vai entregar a própria vida. Ai pastora, mas dói ficar. É aí mesmo que Deus quer mexer. É aí mesmo que Deus quer tratar. E olha que dado interessante, irmãos. Estudando essa semana, eu vi que os sábios judeus dizem o seguinte: quando Isaac vai com Abraão para o altar, a gente imagina que ele era um menininho, né? Sabe que ele tem mais de 13 anos, porque antes disso não poderia, mas imaginamos que ele é um jovem. Dizem os sábios judeus que ele tinha entre 32 e 35 anos. Ele era um homem consciente. Ele tipificava Jesus, porque Jesus, mais ou menos por esta idade, pastor, é 33 então, mas as datações, elas são um pouco, né, alteradas, mas a faixa etária era isso, 32 a 35, é quando Jesus vai para a cruz. Isaac era um tipo de Cristo. Mas eu estou te dizendo que ele era um homem consciente, como Jesus era um homem consciente. E quem sabe, quando Abraão começa a preparar, Isaac tenha dito: pai, amarra bem. Amarra bem. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos seres humanos. O que acontece conosco? Às vezes por instinto. Acho que o médico não faz mais isso. Mas você lembra quando eu era criança, a gente ia no médico e ele dava uma marteladinha no joelho, o joelho subia? Vocês lembram disso? Quem passou por isso? Tem mais ou menos a minha idade, né? O que é isso? O reflexo. Você não queria chutar, mas você chutava.
Quem sabe Isaac disse: pai, amarra bem. Por que, pastora? Porque ele tinha decidido entregar. E quem sabe para arrancar essas coisas da entranha, você tem que dizer: Deus me ajuda, eu vou ter que fazer toda a força, faça a força necessária, porque você será livre em nome de Jesus. Isaac, não tenho certeza, estou conjecturando, ele pode ter dito para o pai: pai, amarra bem, mas Jesus disse: pai, se for possível, passa de mim esse, todavia, que se faça sua vontade. Então, meus irmãos, não é algo que é espontâneo. Você vai ouvir a mensagem: ah, tá bom, pastor, eu vou fazer, tá bom, eu já estou fazendo. É algo que você tem que decidir lá dentro do seu espírito. Para ser liberto é preciso desejar, queridos, e sobretudo praticar a vida com Deus, porque só assim você vai receber força necessária para arrancar das entranhas as concupiscências da carne, lançando aonde? Todas elas na cruz de Cristo. Porque agora eu quero encaminhar para a conclusão dizendo para você sobre o DNA regenerado, ou melhor, DNA degenerado, que depois será regenerado. Ainda em Abraão, preste atenção, isso é muito interessante. O Senhor bradou do céu, não foi assim? O anjo do Senhor bradou: não sacrifique o menino. Ele não sacrificou fisicamente, mas os sábios judeus explicam o seguinte: no coração, Abraão já tinha sacrificado. No coração, Isaac já tinha se entregado. Um homem de 30 e tantos anos que permite o seu pai amarrá-lo, ele já tinha se entregado, meus irmãos. Então veja você, por isso que nós vamos ler lá em Gênesis, no capítulo 22 e o verso 13, que nesse momento exato, em que Abraão já tinha entregue o alvo do seu maior amor, Isaac já tinha entregue sua própria vida. No verso 13 de Gênesis 22, você vai ver que isso é lindo. Abraão levantou os olhos e enxergou o... Tá fraquinho. Abraão levantou os olhos e enxergou o... Enxergou o... Agora há pouco você cantou: digno é o cordeiro. Foi? De receber. No outro tom, né? Agora veja só. Abraão levanta os olhos, vamos bradar, tem bastante gente hoje aqui, vamos falar bem bonito? Abraão levantou os olhos e enxergou glória a Deus. Quando Abraão enxergou o cordeiro, ele entendeu que aquele cordeiro estava preparado para ser sacrificado no lugar do seu filho. Isaac não morreu porque o cordeiro o substituiu. Você sabe por que a gente está aqui hoje? Por que a gente não morreu com o peso de tanta concupiscência? Por que nós não morremos nas nossas maldades? Porque um dia o Cordeiro de Deus se sacrificou por nós. Por que hoje nós podemos nos arrepender? Por que hoje você pode largar essas correntes que atam a sua vida e te impedem de mergulhar em Deus? Seja o pecado que for, você pode largar hoje, porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz, e contra esses pecados, eu digo para você, Jesus Cristo veio ao mundo para desfazer toda a obra do diabo. Queridos, Ele desfez todas elas. Você não precisa arrastar correntes, você não precisa ficar trazendo concupiscências nas suas entranhas. Você é liberto em Cristo Jesus. Diga amém. Nessa noite, de novo eu vou te convidar a buscar aí os pecados que têm escravizado. Você não precisa falar para ninguém, não é para a pastora, não é para alguém do lado, mas o que te impede de mergulhar em Deus? Quais são os tentáculos do mundo que te puxam? Ai, pastora, eu não aguento. Então, mas hoje você precisa tomar uma decisão. Você lembra a historinha de cima do muro? Você precisa tomar uma decisão. Porque Deus tem misericórdia do inimigo, não. Então é necessário que você diga: eu quero ser de Jesus e só do Senhor, meu Deus. Então é importante, eu vou pedir nesse instante, ainda não precisa subir o louvor não, só apaga a luz aqui, como a gente usa para o pessoal enxergar a letra só da frente, isso. Você vai curvar a sua fronte agora e você vai, em poucos instantes, faz um fundo para que o pessoal não se preocupe. Ai, o irmão vai ouvir minha oração.
ela vai solar aqui um fundo no teclado e você vai entregar para o Senhor as coisas que te impedem de mergulhar em Deus. Prazeres mundanos, quem sabe? Vai falando com Ele. Vai falando com Ele agora. Assim como Abraão estava entregando o filho. É muito difícil, pastora Éden, tirar das entranhas, mas não é mais difícil do que fez Abraão, porque você vai estar tirando uma coisa ruim da sua entranha. Abraão estava entregando uma promessa. O pai entregou o filho unigênito, o tesouro dos céus. Então, querido, pode doer em você, mas você está tirando algo ruim daí de dentro. Vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai listando para Deus. É isso que impede, é isso que impede. Pior do que pecar é gostar de pecar, meu amado. Gostar de pecar é pior do que pecar. Então você fala assim, mas aquelas festinhas eu não quero deixar não, pastora. Mas aquilo que eu faço ali eu não quero deixar não. Experimenta hoje falar com Deus que você quer sim deixar. Que você quer deixar todos esses vícios, toda a maledicência, tudo o que não presta. Isso. Vai falando com Deus. Apaga um pouquinho mais de luzes aqui para mim, por favor, pessoal, aí no fundo. Vai falando com Deus, vai falando com Deus. Isso. Aqui do outro, vai falando com Deus, vai falando com o Senhor. Vai falando, vai entregando. Isso. Agora levanta os seus olhos. Levanta os seus olhos e olha para o cordeiro aqui no telão, ó. Olha para o cordeiro. Você está vendo esse sangue? Você está vendo essa cruz? Eu não sei se você está sentindo o Espírito de Deus como eu estou sentindo aqui agora. Ali estão os pecados. Ali está a condenação que você ainda está carregando. Fica em pé no seu lugar para a gente orar um pouquinho. Fica em pé no seu lugar. Eu não terminei não. Fica em pé no seu lugar agora. Começa a orar. Olhando para o cordeiro e vai dizendo: eu não quero mais. Eu renuncio. Eu rejeito o vício de falar mal. Eu rejeito as coisas do mundo. Eu rejeito aquilo que me impede. Cadê a igreja do Senhor orando, irmãos? Cadê a igreja do Senhor orando? Só para quem crê, só para quem acredita, só para quem busca uma mudança. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, lança sobre ele toda a vossa limitação, porque ele já levou na cruz. E olha, o pecado não terá domínio sobre vós. Recebe esta palavra. Quebra, Senhor, as ataduras da morte. Quebra, Senhor, as ataduras do pecado. Quebra, Senhor, as inclinações da carne. Nós temos profetizado. Desperta uma igreja fervorosa. Batiza este povo com teu Espírito. Derrama sobre eles o teu fogo, Senhor. E oh, recebe sobre a tua vida. Recebe sobre a tua vida. Põe a mão direita sobre a tua cabeça. Recebe virtude. Recebe virtude. Cadeias se quebrando. Correntes se rompendo sobre essa igreja, Senhor. Eu oro sobre este território. Cadeias se quebrando. Correntes se rompendo. Liberdade para este território. Liberdade para esta igreja crescer. Céus abertos para os dons espirituais descerem. Eu profetizo. Eu creio que é decreto do Senhor o Altíssimo. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Pode se assentar. Pode acender as luzes, amém? Isso é um ato profético. Toma posse. Toma posse, amém? Eu não costumo fazer isso não. É Deus que está aqui. Levante os seus olhos e veja o cordeiro. Levante agora os seus olhos. Meus irmãos, se Abraão não enxergasse o cordeiro, ele teria tirado a vida do filho da promessa. Ele teria sacrificado. Se você não olhar para o cordeiro, não entender que ele já levou toda a consciência, ele levou a nossa iniquidade, você vai continuar acreditando no diabo que diz assim para você: isso é mais forte que você, isso é uma fraqueza sua, isso você nunca vai deixar, isso vai te acompanhar. Vai acreditar em até
coisas de outro segmento, aquela história do karma, enfim, o espírito de engano, ele vai te enredar. E quando nós recebemos a palavra e continuamos vivendo no pecado, sabe o que acontece? Sabe por que é grave? Projeto Hebreus, é o último versículo, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 4 ao 6. A igreja precisa entender, porque quando ela entende, ela cresce. A palavra é como o adubo que traz crescimento para a nossa vida. Olha o que acontece, queridos, quando nós, Hebreus capítulo 6, do verso 4 ao 6. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, sabe o que é isso? Lâmpada para os meus pés é a palavra. Aqueles que tiveram o toque e o conhecimento da palavra, provaram dom celestial. O que é dom celestial? Maravilha de Deus, contato com Deus, e se fizeram participantes do Espírito Santo. Olha isso, pessoas que foram templos do Espírito Santo, se fizeram parte do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Olha quanta coisa, gente, olha quanta experiência. E depois caíram. O que é impossível, pastora? Que eles sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que quanto a eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. O que faz o mau testemunho, gente? A pessoa fala, lá, é crente, lá, fala de Jesus. Não é assim que as pessoas falam? E sobretudo o mundo espiritual. Veja, quando o profeta Natan, ele vai dar a sentença da vida, ele está falando da sentença e ele diz o seguinte: porque por causa dos seus atos os inimigos do Senhor zombaram dele. E a gente imagina os homens, as pessoas cercando Davi. Não, o profeta está falando do mundo espiritual, da festa que os demônios fazem quando o escolhido cai, quando o escolhido não se decide. Então, queridos, eu sei que essa palavra é muito séria, mas ela está sendo nos dada porque em Cristo Jesus nós temos a oportunidade de arrancar fora das nossas entranhas carnais toda a concupiscência e toda a dependência pelo pecado. Não há nada que possa te dominar que seja mais forte do que o sacrifício que Ele já fez por mim e por você. Nós temos a oportunidade de arrancar fora aquelas sementes da queda que gera o pecado, que traz o gosto para o mundo, para a vida secular, as pessoas assim dizem. Em Cristo Jesus nós temos a oportunidade de sermos uma nova criatura, reativando em nós as sementes originais que Deus colocou desde antes que a gente se formasse no ventre da nossa mãe, que são as sementes da pureza e da santidade, que o Pai, o Altíssimo, implantou em nós. Essa é a primeira e a verdadeira natureza que Deus nos deu. Fala comigo: santidade ao Senhor. Lembra de Adão? No Éden, ele era pleno, ele não precisava de nada mais, ele tinha tudo ali. E eu encerro dizendo para você: o homem, ele só tem uma verdadeira satisfação, é quando ele está nesse estado de comunhão com Deus, vivendo a santidade do Senhor, andando com Deus e cumprindo o propósito para o qual ele foi chamado. Aí ele é pleno. Caso contrário, irmãos, ele pode ganhar o mundo, ele pode ter êxito em todas as áreas. Você vai ver pessoas perdidas e dentro de si mesmo, pessoas saindo de um culto de igreja inquietas, desesperadas, buscando algo mais para preencher. Ai, você não sabe de outra igreja, você não sabe de alguma palavra. Ai, eu preciso ir no shopping. Ai, eu estou com pânico. Ai, de novo eu digo, não estou dizendo que quem tem esses problemas de pânico ou depressão esteja assim, mas o que eu quero dizer para você é que quando Deus preenche tudo, Ele cura e Ele satisfaz. Então essa superficialidade que vemos hoje no meio cristão está gerando engano e doenças espirituais e físicas. Não se conforme com isso. A palavra de Deus nos chama para ir mais longe. A palavra de Deus nos chama para ir mais fundo no Senhor. Só quem crê, diga amém. O pessoal do louvor chega aqui. Nós vamos nos preparar para o momento da ceia.
fazer com vocês depois do ato profético, mas eu quero desde já convidar os nossos diáconos, pastores a virem para mim.